Boa noite a todos. Boa noite. Declaro aberta a 16ª reunião ordinária da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sob a proteção de Deus, em nome do povo bueno-brandense, iniciamos nosso trabalho. Com a palavra, o secretário da mesa diretora, vereador Leandro Ribeiro Reginato, para proceder à chamada dos vereadores. Antônio Francisco Leodoro, presente. Antônio Marcos Martins, presente. Aristeu Brolese Filho, presente. Cláudia Aparecido Borba, presente. Danila Mâncio Alberto Costa, presente. Joaquim de Assis dos Santos, presente. José Wilson Domingues, presente. Leandro Ribeiro Reginato, presente. Suelena Almeida, presente. Antes de passar a palavra para o vereador Leandro Ribeiro Reginato ler a ata, eu queria só informar os nobres companheiros e que está lá no regimento interno, no artigo 45, ele diz que cada reunião da Câmara serão feitas uma ata resumida e uma ata eletrônica. A ata resumida conterá sucintamente os assuntos tratados, bem como a relação dos vereadores presentes e ausentes, né? Nós estamos tendo um problema ali até com o tamanho da ata, porque se a gente for ficar colocando tudo que a gente falar aqui na ata, nós não vamos terminar de ler a ata. Não é, vereador Cláudio? Então, por isso que lá no regimento interno ele diz, são duas atas, né? A ata que é feita aqui resumida e também tem aquela que é feita gravada. Se alguém precisar, se algum vereador precisar de algum momento, ela está ali gravada. Tudo que a gente falou, ela é colocada ali, né? Então, eu agradeço imensamente os nobres vereadores pela compreensão e daqui para frente nós vamos fazer a ata resumida. Com a palavra, o vereador Leandro Ribeiro Reginato para proceder à leitura da ata anterior. Ata da 10ª reunião extraordinária da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, aos 27 dias do mês de maio de 2021, às 18 horas, no recinto de sua sede, cita na Rua Padre Zeferino, número 84. Sob a presidência do vereador Joaquim Assis dos Santos, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Bueno Brandão. Feita a chamada, constatou-se a presença de todos os vereadores da casa. Senhores Antônio Francisco Leodoro, Antônio Marcos Martins, Aristeu Brolese Filho, Cláudia Aparecido Borba, Danila Mâncio Alberto Costa, Joaquim de Assis dos Santos, José Wilson Domingues, Leandro Ribeiro Reginato e Suelena Almeida. Havendo número legal, o senhor presidente declarou aberta a reunião e solicitou ao secretário da mesa diretora, vereador Leandro Ribeiro Reginato, que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, que lida e aprovada foi assinada pelos vereadores presentes. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, o senhor presidente passou à segunda parte, com a ordem do dia compreendendo. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei complementar número 018/2021, que dispõe sobre a criação do cargo temporário de fiscal sanitário Covid-19 e das outras providências. Com parecer de todas as comissões permanentes favoráveis à sua aprovação. Colocado em discussão, a vereadora Suelena Almeida falou sobre a urgência do projeto de lei complementar número 018/2021, frisou a importância da fiscalização aos sábados, domingos, feriados e horários noturnos. Afirmou-se favorável ao projeto e destacou a elaboração do projeto e a sua justificativa. A seguir, de posse da palavra, o vereador Danila Mâncio Alberto Costa expôs o motivo pelas quais é favorável ao projeto de lei complementar número 018/2021. Salientou que deveria ser formado um grupo de pessoas para acompanhar a vida social da cidade, uma vez que a pandemia não vai passar logo e temos que aprender a viver com ela, nos adaptando a essa nova realidade, no qual o comércio trabalha com novas vagas, seguindo os protocolos. Disse que a vacina é importante, mas que não estão vacinadas as pessoas que sim testando. Uma vez que tem idosos que tomaram as duas doses e estão entubados,
que muitos fizeram o teste e não estavam imunizados, que tudo é um conjunto, mas a sociedade terá que aprender e conviver com essa nova realidade, que esses funcionários vão acompanhar, multar, em última necessidade, conduzir a vida social, ajudar a viver essa nova realidade, frisando ser favorável a tudo que for criado para ajudar a população. Em seguida, o vereador Antônio Marcos Martins constatou-se que a criação de cargos e contratações sempre chamam a atenção da população e geram questionamentos, mas que a população não deixa de ter razão. Apontou o portal da transparência, o número de contratados e disse que o último concurso foi em 2016, afirmando que a restrição a concurso público aconteceu com o advento da Lei Complementar número 173 de 27 de maio de 2020. Em seguida, fez breve elucidação com relação à Lei Complementar número 173 de 27 de maio de 2020 e contratações temporárias. Destacou que o projeto de lei complementar número 018 de 2021 se adequa à lei federal. E, por fim, lamentou o valor de vencimento para o fiscal sanitário, dizendo um salário doloso para uma função dolosa. Em seguida, o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa disse ter sofrido duras críticas por ter realizado os concursos públicos somente no final de seu mandato, mas que passaram-se 4 anos e não houve mais concurso, mas que hoje existe um para funcionários contratados da Prefeitura. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei complementar número 018 de 2021 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, lavrou-se a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada pelos vereadores presentes. Salas de sessões da Câmara Municipal de Bônio Brandão. Aos 27 dias do mês de maio de 2021, em tempo, na ata da reunião anterior, consta que o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa frisou que o casarão Ramalho não foi totalmente destruído pelo fogo, pois com um trator traçado com lâmina conseguiu retirar o carro em chamas e, desta forma, impediu que o fogo se espalhasse. Todos de acordo? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite quem nos acompanha. Aquilo que se diz projeto 018-2021, onde fala-se só um minuto aqui. Uma vez diz que a vacina é importante, mas que não estão vacinando as pessoas e sim testando, uma vez que tem idosos que tomaram 2 doses e estão entubados. Na verdade, eu disse que a vacina é muito importante e que o processo de vacinação deveria ser estendido, ou seja, vacinado as 2 doses e no prazo estipulado, que deveria estar imunizado, ter que fazer o teste, né? Porque daí a pessoa saberia se está imunizada, se tem um anticorpo ou não, e também teria uma estatística da eficiência de cada vacina. São muitas vacinas que estão sendo aplicadas, né? Então, antes de ser aplicado, já tem, digamos assim, uma porcentagem de cada uma de sua eficiência. Mas aí a comprovação viria se esse processo fosse, né, trabalhado dessa forma. Sim. Então, diz que as pessoas estão sendo vacinadas, né, mas que junto com a vacinação deveria fazer a testagem depois, né, do período, para constatar se realmente houve a imunização. Né? Então, aqui fala que eu disse que não estão sendo vacinadas, não, estão sendo vacinadas, mas complementando com a testagem, né? Então, esse não estão sendo vacinados, aqui eu não acho que não fica... Sim, estão sendo vacinados, né? Sim, a gente faz essa ressalva na próxima ata, então. Muito obrigado, senhor presidente. Mais alguém quer falar? Então, a ata está aprovada.
suspendo os trabalhos para conceder a palavra aos oradores inscritos para o pequeno expediente. Com a palavra, a vereadora Suelene Almeida. Boa noite a todos os vereadores presentes, servidores dessa casa, os que estão nos assistindo pelas redes sociais. Um lembrete para a dona Maria Borges, da rua Modesto Alves Coutinho. Hoje à tarde estive conversando com o prefeito Silvio Félix, e ele disse que amanhã mesmo, né, converso com a Frânio e serão tomadas as providências para a limpeza da Boca de Lobo, onde entupiu ontem, né, com a chuva que nós tivemos. E também para a dona Nicéia, ela despiquira, sobre a manutenção da estrada nas Furnas e também a manutenção da ponte, onde amanhã eles começam a apanha de café, então eles precisam, né, com urgência. Também falei com o senhor prefeito, ele disse que essa semana mesmo será feita a manutenção da estrada, porque são vários, né, agricultores lá, plantadores de café, e a apanha deles começa amanhã, assim como o senhor Joaquim Silvério, né, precisa da estrada para a retirada do leite. E também, assim, lembrar os donos dos animais, né, que a lei municipal já entrou em vigor, né, que a apreensão dos cavalos, dos animais soltos na rua, né, agora tem a multa, né, no valor de R$ 228,88, né, se for a primeira vez, se for a primeira infração, né, que será também cobrada uma taxa de permanência de R$ 10 por dia. Então, que mantenha agora seus animais, né, em pastos fechados, para que não, né, destrua nossas praças, e que também não tenham que levar essa multa, né. E a todos envolvidos na roçada das pracinhas, eu queria deixar meu muito obrigado e os parabéns, que foi um trabalho muito bem feito e realizado. E pela ótima administração, mais uma vez, parabenizar o prefeito Silvio Félix, né, e o vice Juninho Cavilli. Muito obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra ao vereador Aristeu Brolés Filho. Boa noite, senhor presidente Joaquim. Boa noite aos nobres vereadores. Boa noite aos funcionários desta casa. E boa noite ao público que nos acompanha pelas redes sociais. Eu gostaria de fazer uns pedidos especiais. A demanda do nosso município é muito grande e dos vereadores também. Então, a população sempre nos trazendo importantes reivindicações. E a nossa função também é ser uma ponte entre o legislativo e o executivo para poder, dentro das medidas do possível, atender a população sempre com serviços de excelência. Então, eu estou com uma demanda, até fiz indicação agora no começo do ano, do bairro do Santana. No centro do bairro do Santana, ali tem diversas casas, comércios, igreja, a igreja católica, tem academia ar livre, e ali falta a iluminação. Então, eu gostaria que o departamento competente desse uma atenção especial na minha indicação que eu fiz, para que possa atender essa demanda dos moradores ali local. Haja visto que é importante essa reivindicação da população do bairro de Santana. Gostaria também de pedir também ao Lucas manutenção no bairro Malhada, que a gente tivemos aí esse final de semana um período chuvoso, e andou lá alguns trechos lá, dando transtorno aos moradores e aos usuários daquela estrada, do bairro Malhada. Quero pedir também ao Lucas, também, dentro das possibilidades da programação de serviços da Prefeitura, manutenção também no bairro Ponte Nova, e principalmente ali no trecho, ali próximo da Igreja Santa Luzia, da comunidade dos Pedros. Também gostaria também de pedir ao departamento competente, que eu fiz uma indicação agora no início do ano, tem um trecho ali da ponte entre o Campo Grande e o Esmeril, próximo do senhor João de Castro, produtor de derivados de leite. As manilhas ali não estão comportando, em época de chuva, a quantidade de água, trazendo um transtorno de aumentar o nível da água, onde muitos moradores precisam esperar baixar o nível da água para poder se deslocar até o outro lado da estrada, sendo uma estrada principal. Então, peço uma atenção especial. Quero pedir também a Rosane Escavon também,
uma roçada na estrada principal do Campo Grande até a divisa com o senador Amaral, também uma estrada de importante acesso a diversos bairros do nosso município e a outros municípios vizinhos. E por hoje é só. Muito obrigado a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Né? Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passo à segunda parte, para apreciação das proposições constantes da ordem do dia. Leitura pelo secretário do projeto de lei complementar número 018/2021. Por se tratar de segundo turno, senhores vereadores, dispensa a leitura? Em discussão em segundo turno, projeto de lei complementar número 018/2021. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei complementar? Senhor presidente. O nobre vereador, a excelência tinha pedido antes. Desculpe, eu não tinha percebido. Fica à vontade, senhor presidente. Aí, Vossa Excelência já fica em seguida, já pode fazer o uso da palavra. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Suelene Almeida. Na reunião que nós tivemos, né, semana passada, foi para a primeira votação esse projeto, né? Já falamos da importância dele para o nosso município, né, sobre a fiscalização sanitária devido a essa pandemia, e vimos que até hoje, né, continuamos a ter casos e casos, né, não diminuiu, né, sempre é 7, 8. Então, a nossa preocupação é muito grande. E principalmente essa semana, né, que nós temos feriado, e a gente sabe que no feriado vem muitos turistas para Bueno Brandão, né? Que em muitos lugares o feriado, né, vai prorrogar. Então, volto mais uma vez a dizer à população que tome muito cuidado mesmo, né? Que se faça distanciamento, que se use a máscara, que se use o álcool, porque realmente é muito preocupante. Para que não se tome, né, medidas mais assim dramáticas, né, que cada um faça a sua parte, porque realmente está muito perigoso e realmente está assustador. E peço a todos que tomem muito cuidado. Obrigada. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. Novamente, boa noite a todos e a quem nos acompanha também pela transmissão da Câmara Municipal. Só deixar claro que a criação desse cargo temporário de fiscal sanitário, porque o que nós temos hoje na nossa lei complementar, no 1590, é do quadro permanente, são 2 vagas de fiscal sanitário do quadro permanente. Esse é o motivo de criarmos o cargo de fiscal sanitário de caráter temporário, é diferente do caráter permanente. E cabe ressaltar que tem validade enquanto durar, infelizmente, a pandemia de SARS-CoV-2, a Covid-19. Mas eu acho, aqui já explanei em outra oportunidade ou oportunidades, que não existe lei, não existe decreto, nem portaria, resolução e afins que trabalhem, por mais empenho que tenham dos colaboradores da prefeitura, para dar conta sozinhos de toda a demanda que esse momento existe, né? Então, a gente vê, infelizmente, né, transgressões diretas. Basta a gente ficar um pouquinho aí nas proximidades de área mais comercial ou até um pouco mais afastada, a gente vê as transgressões, principalmente o não uso, né, da máscara, né, que é um equipamento aí essencial nesse momento, né. Já ficou comprovado que ela inibe, né, potencialmente a transmissão, né. Então, e as pessoas, a gente vê as pessoas aí, às vezes frequentam um determinado estabelecimento e sentam na beira da esquina, ficam dentro de um galpão, ali jogando. Todo mundo, a gente é mineiro, a gente gosta de conversar, trocar uma prosa, mas, né, esse momento é mais complicado, né? Então, a gente poderia pensar um pouco mais na gente e no próximo, né? Porque, infelizmente, os idosos aí estão vacinados,
ou infelizmente nesse sentido, não porque eles estão vacinados, mas a vacina ainda não traz o total da imunização. Sim. E não inibe que seja infectado, né, que é um grupo mais suscetível a essa doença. Então, né, nós estamos aqui fazendo nossa parte, abrindo 4 vagas para essa contratação temporária, esse cargo temporário, mas sozinho os fiscais não vão dar conta. Precisa da colaboração da população. Mais alguém quer fazer? Com a palavra, o vereador Danilo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos mais uma Boa vez. noite. Todos que nos acompanham, aos funcionários da casa. Então, esse projeto de lei já fui favorável, vou ser favorável. E esses fiscais vão acompanhar o andamento da vida noturna, para complementar, dos fins de semana, dos feriados, né? E o que não deveria ter necessidade de existir, se as pessoas tivessem consciência, né, na sua totalidade, da sua responsabilidade de viver em sociedade no momento que nós vivemos, que é um momento diferenciado. Nós não estamos na normalidade, nós estamos vivendo uma guerra, né, e que pode se agravar muito mais do que nós estamos vendo. Pode caminhar para um outro lockdown, que vai ser um trauma grande aí, né, para todo o comércio, toda a vida, né, ativa da sociedade nossa como um todo, né, e se continuar os números, né, ascendentes. E eu fui questionado recentemente da outra lei que nós aprovamos, da multa lá, de reuniões acima de 9 pessoas, não é isso? Então, eles, né, em tom irônico, me perguntaram, então, se tiver 9, ninguém pega, se tiver 10 acima, né, aí já pega a doença. E eu falei, não, quem fez o projeto estipulou que 9 é um número, teoricamente, né, que não vai dar aglomeração, né, e tal, e não é por causa disso, porque, na verdade, a gente vai ter que conviver com essa pandemia. Ela começou, né, o ano passado, todo mundo achou que ela terminava o ano, terminava o dinheiro e terminava a pandemia. Ela veio a segunda onda, estamos aí caminhando para a terceira, vai saber quando vai acabar isso, mas a verdade é que a vacina 100% talvez vá mais 1 ano, 2 anos para ela ser elaborada, né, como hoje o sarampo, a varíola, a poliomielite, todo mundo que é vacinado, ninguém pega mais doença, né? Ela é 100%. Então, vamos ter no futuro uma vacina 100%. Mas até chegar lá, o que vai, né, fazer com que essa pandemia seja controlada é a imunidade coletiva, né? Que as pessoas vão se contaminando, né, pela vacina, né, que a vacina é o vírus atenuado, que vai para a produção de anticorpos. E a pessoa que pega a doença e não, né, que não vem a óbito, né, que graças a Deus é um número pequeno, então ela fica imune também. Então, só que foi explicado 1000 vezes, mas as pessoas não entendem. O fato de você usar máscara não vai dar 100% de proteção, o álcool em gel, o isolamento e tal, mas a ideia é retardar a contaminação, né, de uma forma muito acelerada, para que a saúde, como um todo, dê acompanhamento, né, para os doentes, né, uma porcentagem de todos que são infectados, evolui para um quadro complicado, que requer cuidados aí, e o sistema de saúde não tem uma capacidade de atender todo mundo ao mesmo tempo. Então, se o pessoal tiver o comportamento, seguir o protocolo, não fazer as aglomerações, como, né, foi pedido 1000 vezes, as contaminações vão acontecendo gradativamente, a vacina vai sendo aplicada, vai ajudando a reduzir, e as pessoas vão ter um atendimento muito melhor na saúde, porque são menos pessoas ao mesmo tempo, e vai contaminar, né? Como aqui já tem alguns, né, dos senhores vereadores que já tiveram, outros virão a ter, né, é inevitável, mas esses cuidados vão retardar a contaminação para que no futuro tenha, né, um tratamento melhor, uma vacina melhor, né? Então, é imprescindível a colaboração de todos. E, né, dizer aí o ditado, né, que tem muito a ver com a realidade, que diz o seguinte: se quiser prender um homem, só se prende pela consciência. Sim. Né, como foi dito aí, inúmeros leis e multas e fiscais, tudo isso vai ajudar muito, mas é paliativo. O que faz as coisas acontecerem é a consciência de cada cidadão, saber o que está acontecendo, que essas festas, essas reuniões podem ser postergadas, né, no futuro aí. Nós vamos fazer muitas festas, abraçarmos e, né, comemorar a vitória dessa guerra, mas no seu tempo certo. Hoje é momento de reflexão, de pensar mesmo, porque não é brincadeira, é muito sério e pode caminhar para um momento pior que nós já vivemos, né? Ou seja,
como eu falei, eu repito, eu acho que assim como tem esse projeto de vacinação, continuar vacinando, né, a faixa etária vindo, mas logo em seguida, dentro do seu tempo, fazer, né, a testagem de todos eles para que saibamos quantos por cento de cada vacina está imunizando e cada um vai ter, né, como saber se ele está imunizado ou não. Às vezes ele tomou a vacina e não está imunizado, ou às vezes ele está imunizado. Né? Então, achei importante esse trabalho também. Muito obrigado, senhor presidente. Eu queria solicitar o nobre vereador Francisco Eliodoro para que assuma, por exemplo, eu possa usar da palavra por 2 minutos. Boa noite, nobre presidente, senhor vereador, companheiros, aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais. E só fazendo um apanhado dos momentos, segunda-feira passada, onde o nobre vereador Antônio Marcos Martins, o vereador Selene, o vereador Danilo, todas as palavras proferidas por vossas excelências, elas são cabíveis, né? Mas eu queria fazer uma ressalva aqui, agradecer o prefeito Silvio pela sensibilidade e a nossa gestora Andréia pela responsabilidade. O momento é difícil e, na visão da gestora Andréia, não só os funcionários da Secretaria de Saúde estão cansados, né? Às vezes são até xingados na rua. Também os hospitais nossos, como os médicos, os enfermeiros, eles estão exauridos, muito cansados. Então, houve esse encontro entre a Alana, que eu queria também agradecer, né, mas a Andréia, de fazer esse projeto da contratação dessas pessoas temporariamente, como frisou o vereador Marcos. Uma profissão dolorosa para um salário doloroso, mas é o que temos para o momento. Nós não podemos subir o salário, né? Que existe um decreto federal da Lei 173 e até 31 de dezembro, né? Nós, funcionários públicos, todo funcionário público no Brasil inteiro não vai poder ter reajuste, né? É lamentável que a gente não possa fazer isso nesse momento, dar uma melhorada nesse salário dessas pessoas que vão estar à frente nas praças, nas ruas, na zona rural, para ajudar a combater essa doença que só vem se transformando numa tragédia, né? E a gente acompanha pelos grupos, nas redes sociais, toda hora lá um aumento. Um dia 7, um dia 8, um dia 2, de repente, um dia foi 17, né? No acumulado desses 15 dias, provavelmente, nós passamos de 70, né? Não posso falar exatamente o número, mas eu ainda vou buscar esse dado. E, mais uma vez, só, agradecer aos novos vereadores pela votação já em primeiro turno por unanimidade, com certeza, aqui em segundo turno também por unanimidade, porque é isso que o Executivo, o Legislativo tem para oferecer nesse momento para o Executivo, a ajuda nesse setor muito difícil, que é essa pandemia. Tá? Eu agradeço ao presidente, peço a Vossa Excelência que toque comigo. Agradeço aos novos vereadores. Muito obrigado. Mais alguém queria fazer uso da palavra? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 018/2021, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 018/2021. Projeto de lei complementar número 018/2021, segundo turno. Como voto o vereador Antônio Francisco Eliodoro. Como voto o vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Como voto o vereador Aristeu Brolésio Filho. Sim. Como voto o vereador Cláudio Aparecido Borba. Sim. Como voto o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Como voto o vereador Joaquim Assis dos Santos. Sim. Como voto o vereador José Wilson Domingues. Sim. Como voto o vereador Leandro Ribeiro Reginato. Sim.
Como vota a vereadora Suelene Almeida? Sim. O projeto de lei complementar número 018/2021 foi aprovado em segundo turno por 9 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 035/2021. Projeto de lei número 035/2021. Autoriza o Executivo a abrir crédito especial no orçamento municipal Programa 2021 e estabelece outras providências. A Câmara Municipal de Bom Brandão, Minas Gerais, aprova e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial junto ao orçamento Programa de 2021, conforme o artigo 41 e 42 do inciso 2 e 43 da Lei Federal 4.320 de 64, para as seguintes dotações orçamentárias. Total de crédito especial, R$ 61.833,75. Total de crédito especial por fonte de destinação de recursos segundo a TEC. Total por fonte de recursos, R$ 61.833,75. Artigo 2º. Para atender às finalidades constantes do artigo anterior, será utilizada a anulação parcial da seguinte dotação orçamentária, conforme o parágrafo 1º do inciso 3º do artigo 42 da Lei Federal nº 4.320 de 64. Auxílio financeiro a estudante, R$ 61.833,75. Total de anulações, R$ 61.833,75. Total de anulações por fonte de destinação de recursos segundo a TEC. Especificação da fonte de destinação do recurso. Total por fonte de recursos, R$ 61.833,75. Artigo 3º. Fica incluída no PPA 2018-2021, de 25 de outubro de 2017, no anexo dos objetivos, programa metas aprovado pela Lei 2.150/2017, o novo valor da meta do artigo 1º. Artigo 4º. Fica assim também incluído na Lei de Diretriz Orçamentária para 2021, Lei número 2.323, de 15 de julho de 2020, as metas por hora pretendidas, adequando assim nas referidas leis. Artigo 5º. Fica autorizado a suplementar nas dotações criadas através desta lei até o valor de R$ 30 mil. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, 14 de maio de 2021. Silvio Antônio Félix. Justificativa. O projeto de lei que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento Programa 2021, com finalidade de proporcionar aos estudantes universitários cursos técnicos e profissionalizações devidamente matriculados em instituições de ensino. Tem também o presente projeto de lei e o escopo de abertura de crédito especial para fazer face à necessidade de criar no orçamento programas as dotações orçamentárias necessárias para cobrir esta nova despesa, que serão utilizadas as anulações de dotações orçamentárias existentes. Os valores apresentados estão estimados para o exercício de 2021 até a volta às aulas presenciais do ensino infantil e fundamental. Os motoristas que serão utilizados para os transportes serão no total de 4 motoristas que utilização ônibus para o transporte. Estes motoristas que estão lotados do Departamento de Educação com recursos do ensino do Fundeb, necessitando de criar novas dotações.
pois no transporte escolar para universitários, etc., deverão ocorrer as despesas por conta dos recursos próprios. E pois, com imensa satisfação que encaminho o presente projeto de lei, decreto especial aos cuidados da ilustre Câmara Municipal para que ela conheça em regime de urgência e emergência e afinal aprove. Atenciosamente, Silva Antônio Félix, prefeito municipal. O projeto de lei número 035 de 2021 veio acompanhando estimativa de impacto orçamentário. Em discussão em primeiro turno, projeto de lei número 035, 2021. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. Só duas questões, melhor dizendo. A primeira delas é a alteração da estimativa do impacto orçamentário e financeiro. E quando na análise do projeto, a gente olha no quadro 3 do cálculo dos limites legais permitidos, o valor para 2021 e 2022, e também os outros dois anos posteriores, R$ 7.284,42. Na oportunidade, conversei com o senhor Francisco, que esteve presente há pouco, perguntando, porque quando a gente olha a projeção do valor do combustível, material de consumo, por mês, dá R$ 5.251,62. Somando com os mais R$ 2.032,80, que é o valor global, nós multiplicaríamos isso por 5, daria o valor de mais de R$ 28 mil. Portanto, essa despesa total, em vez de estar R$ 7.284,42, deveria estar em mais de 28 mil. E essa correção foi feita. Encontra-se aqui até o original junto da nossa Câmara Municipal. Porque esse aqui é o valor global referente aos anos. Né? No caso de 2021, pelos próximos aproximadamente 5 meses. Agora, uma outra questão importante, que eu quero alertar os senhores vereadores, sobre o seguinte: o que fala o artigo 5º, né? Fica autorizado a suplementar, crédito suplementar, as dotações criadas através desta lei, até o valor de R$ 30 mil. O valor do projeto em si, de dotação e cancelamento, né, cancelou por recurso do Fundeb para a criação de recurso próprio. Isso é de praxe. Para criar uma dotação, você tem que cancelar outra nesse sentido. O Tribunal de Contas fala 25%. O Ministério Público de Contas fala 30%. Quando a gente olha o artigo 5º, se nós aprovarmos dessa forma, a gente está dando quase 50% de suplementação. Isso eu entendo que não deve ser aprovado dessa forma. Nós já aprovamos aqui, inclusive, se a gente olhar projetos anteriores neste 2021, nós já aprovamos em torno de 25% a 30%. Agora aqui nós vamos autorizar 50%. A gente pode ser chamado a atenção por falta de planejamento, tanto pelo Tribunal de Contas, quanto pelo Ministério Público de Contas do Estado de Minas, por essa questão. Até porque, dentro do próprio orçamento, nós temos aí 25% de licença para o Executivo com suplementação. Então, eu vou propor aqui, dentro do artigo 165 do nosso parágrafo 2º do Regimento Interno, a alteração desse artigo 5º, porque a matéria é importante, de que forma? Se autorizar eu fazer isso, porque a emenda ela pode ser durante a discussão do projeto. Sim. O artigo 5º dessa forma: fica autorizado a suplementar as dotações criadas através desta lei até o valor de 30% da mesma. Porque daí eu não estou colocando o percentual mínimo dos 25%. Já estou aqui adequando a mais próximo da realidade do Executivo. 30% agora. 50%, desculpa, eu não posso concordar. Já pelos anos anteriores, que o Tribunal de Contas já vem chamando a atenção da Câmara Municipal por
dar licença de percentual muito alto para a suplementação. Isso aqui, na minha opinião, é muito exorbitante. Um projeto de lei de R$61 mil, nós autorizarmos 30 mil de crédito suplementar, eu acho, né, tenho certeza que vamos ser chamados a atenção pelo Tribunal de Contas. E eu não quero ter a minha digital nisso. Aí, mais alguém quer fazer uso da palavra? E, nobre vereador, nesse caso, a Vossa Excelência, para ser consertado o projeto, ser revisto, né, para fazer a adequação, qual a ideia do... Eu apresentei emenda oral. A gente vota o projeto em primeiro turno, salvo emenda oral. Depois eu coloco a apreciação dos demais edis, a emenda que eu acabei de propor. Se os demais edis compreenderem, Sim. ótimo, caso compreenderem. Se eles acharem que não deve ter alteração, continua da forma que se encontra aqui. Então a gente vota salvo emenda. Sim. Isso é o que traz o nosso regimento. Então, em votação, a emenda do nobre vereador Antônio Marcos Martins? Isso, mas primeiro nós temos que votar o projeto primeiro. Para depois Isso. a emenda, A emenda oral. salvo a emenda. Salvo emenda. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei 35/2021, está encerrada a discussão. Um momentinho só, por favor. Gustavo, tirar uma dúvida minha, por favor? Joaquim, tirar uma dúvida. Doutor Gustavo. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 35/2021, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, o projeto de lei 035/2021. Salvo emenda, né? Projeto de lei 035/2021, primeiro turno. Como voto, o vereador Antônio Francisco Leodoro. Sim. Como voto, o vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Como voto, o vereador Aristeu Brolés Filho. Sim. Como voto, o vereador Cláudio Aparecido Borba. Sim. Como voto, o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Como voto, o vereador Joaquim Assis dos Santos. Sim. Como voto, o vereador José Wilson Domingues. Sim. Como voto, o vereador Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Como voto, a vereadora Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei 035/2021 foi aprovado em primeiro turno por 9 votos favoráveis, salvo a emenda, né? E... Cadê o vereador? Agora vota a emenda. É isso? Agora, então, em discussão, no caso, a emenda do vereador Antônio Marcos Martins. Alguém queria falar sobre essa emenda? Eu sou contra a emenda, né? É? Chega na hora da votação, eu sou contra. Sim. Não havendo mais quem queira falar sobre a emenda do vereador Antônio Marcos Martins e do projeto de lei 035/2021, está encerrada a discussão. Então, como vota o vereador na emenda, o vereador Antônio Francisco Leodoro? Sim. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins? Sim. Como vota o vereador Aristeu Brolés Filho? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como vota o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa? Sim. Como vota o vereador Joaquim Assis dos Santos? Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginato? Sim. Como vota o vereador Suelene Almeida? Não. Oi? Não.
Eu sou Não? contra a emenda. Como é que é? A emenda. Você não votou? Não é a votação da emenda? É. Então, eu sou contra. Então, a emenda proposta pelo vereador Antônio Marcos Martins passou por 8 votos favoráveis e 1 voto contrário da vereadora Suelene Almeida. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 034/2021. Projeto de lei número 034/2021. Autoriza o Poder Executivo a conceder o transporte público gratuito para universitários e estudantes de cursos técnicos ou profissionalizantes para as cidades vizinhas em Confidente, Ouro Fino, Espírito Santo Pinhal, Pouso Alegre e das outras disposições. A Câmara Municipal de Bom Brandão, Minas Gerais, aprova o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a promover o transporte dos alunos regularmente matriculados em cursos superiores, cursos técnicos ou profissionalizantes, devidamente autorizados pelo Ministério da Educação e Cultura, da rede pública ou privada de ensino, enquanto não forem retomadas as aulas presenciais na rede municipais e estaduais de educação no município de Bom Brandão. Parágrafo único. Autorização prevista no caput somente se aplica ao transporte de estudantes que residem em Bom Brandão, matriculados em cursos superiores, técnicos ou cursos profissionalizantes, para as cidades vizinhas em Confidentes, Ouro Fino, Espírito Santo Pinhal, Pouso Alegre, com veículos próprios, desde que não haja prejuízo às finalidades dos transportes escolares da educação infantil, do ensino fundamental e médio, conforme a regularização a ser expedida pelo Poder Executivo. Artigo 2º. O transporte escolar previsto nesta lei deve garantir ao aluno o transporte pelo trajeto de ida e volta, devendo estabelecer-se um ponto comum onde ocorrerão embarque e desembarque dos usuários, até a unidade de ensino superior, cursos técnicos ou profissionalizantes, onde estiver matriculado. Artigo 3º. Não será permitido o transporte de particulares ou de estudantes não cadastrados. Artigo 4º. Para a concessão do transporte, o estudante deverá realizar o cadastro no Departamento Municipal de Educação, comprovando a matrícula no estabelecimento de ensino que reside no município de Bom Brandão. Artigo 5º. Perderá o direito constante na presente lei. Inciso 1º. O estudante que se envolver em desordem durante o transporte. Inciso 2º. O estudante que trancar a matrícula. Inciso 3º. O estudante que respeitar as regras e determinação estabelecida pelo Departamento Municipal de Educação. Artigo 6º. O Poder Executivo autoriza a disponibilizar os veículos do Departamento Municipal de Educação para o transporte previsto na presente lei, desde que devidamente atendida a demanda dos estudantes da educação infantil, do ensino fundamental e médio do município. Artigo 7º. Ficará ao cargo do Departamento Municipal de Educação a fiscalização da presente lei. Artigo 8º. Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar a presente lei mediante decreto. Artigo 9º. Passa a ser obrigação do município estabelecer os critérios e a previsão na lei orçamentária para a aplicação desta lei no ano letivo subsequente à sua publicação. E, sendo necessário, fica autorizada a abertura de decreto suplementar para o exercício de 2021. Artigo 10. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, 14 de maio de 2021, Silvio Antônio Félix. Justificativo. O objetivo da presente proposta de lei é oferecer o transporte escolar gratuito aos estudantes universitários, cursos técnicos ou profissionalizantes, devidamente matriculados em instituições de ensino público ou privado, buscando a efetivação do direito constitucionalmente garantido à educação.
A imposição desta obrigatoriedade visa tão somente a garantia de aprofundamento do ensino em mercado de trabalho que cada dia mais requer especialidade e especialidade técnica dos profissionais com a presente lei. Estende-se aos estudantes de nível superior, técnico-profissionalizantes, o direito já praticado pela maioria dos estados e municípios e membros, que garantem o transporte escolar aos alunos desde a creche até o ensino médio. O presente projeto tem um intuito nos municípios de dignidade humana e de universalização do ensino, e dever solidário dos estados e municípios oferecer condições para favorecer o ensino, desde o fundamental até o superior, técnico ou profissionalizante em decorrência da obrigatoriedade da prestação educacional estabelecida pela Constituição Federal. Assim, em face de necessidade de um ensino contínuo após a conclusão aos ensinos fundamental e médio, para a inclusão do profissional no mercado de trabalho, é da grande quantidade de alunos que passará a ter acesso ao ensino superior em razão da criação de milhares de novos cursos superiores, técnicos ou profissionalizantes, em todo o país, e considerando a obrigação estabelecida pela Constituição Federal de que o município deve fornecer o transporte escolar gratuito ao estudante desde a creche até o ensino médio. Por analogia, devemos entender este conceito aos estudantes universitários e aos estudantes de cursos técnicos ou profissionalizantes, de modo a garantir continuidade dos estudos para uma melhor colocação no concorrido do mercado de trabalho. Antes, toda a matéria aqui apresentada é considerada a extrema importância dos estudos, em especial para proporcionar à população uma melhor qualidade de vida. Conto com a cooperação dos nobres edizos. Depois, com imensa satisfação que encaminho o presente projeto de lei aos cuidados dessa ilustre Câmara Municipal para que dela conheça em regime de urgência e afinal aprove. Atenciosamente, Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Em discussão em primeiro turno, o projeto de lei número 034/2021. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Senhor presidente. Com a palavra o vereador Antônio Marcos Martins. Devemos deixar bem claro, pelo menos de minha parte, devo deixar bem claro, que o município atualmente, ele dispõe de, em média, 50% de subsídio, né, referente aos valores utilizados no transporte para cursos superiores, profissionalizantes ou técnicos, né, nas cidades vizinhas, conforme já foi lido dentro do próprio projeto aqui, pelo senhor secretário. Só que, depois que o projeto foi anunciado, todos nós vimos, entendo, dessa forma, algumas manifestações pela internet. Vai prejudicar o transporte privado, que leva esses alunos às faculdades, às universidades, aos locais de estudo nos municípios já relatados. Só que, infelizmente, os proprietários desses veículos não podem reduzir substancialmente o valor pago por mês dos estudantes. Porque as despesas, e elas, infelizmente, se inflaram com esse período de pandemia. Haja vista, por exemplo, um material mínimo para transporte, que é o combustível. Onde foi parar o preço do combustível?
Então, vista a dificuldade dos proprietários de empresa e a redução exorbitante do número de alunos que embarca em cada veículo, então fica inviável, tanto para o proprietário da empresa, quanto para o aluno pagar o valor total. Não tem como. Ou seja, são duas facetas que não se fecham. Como eu recebi mensagem de um proprietário, por menos de 10 alunos, nós não compensa rodar. Como recebi mensagem de uma aluna que faz o curso de enfermagem em Ouro Fino, eles estavam indo em 5. É nesse sentido que eu quero dizer. O proprietário da empresa tem o direito dele, ele não vai trabalhar para ter prejuízo, e o aluno também não pode arcar com aquele que ia 14 alunos dentro de um veículo, arcar somente com 4, 5 o valor total. Então, nesse sentido, a meu ver, eu não vou estar aqui legislando para prejudicar a empresa privada. Eu deixo muito claro que eu sou a favor de um Estado pequeno. O que é um Estado pequeno? Quanto menos influência a administração pública tiver na vida das pessoas. Eu já havia postado recentemente que o município, na minha opinião, terminado toda essa confusão que está gerando essa pandemia, que tudo saiu dos seus trilhos, bem dizer, tudo mesmo, né? O município pode averiguar uma situação de melhorar esse percentual, tipo lá, 70%, 80%, eu estou aqui dando uma ideia. Mas quem vai decidir é o Departamento de Educação, é o Executivo Municipal. Mas que o transporte seja feito por iniciativa privada. Por quê? A gente diminui o tamanho do Estado, a gente gera emprego e gera riqueza para pessoas que pagam os impostos. Eu sou a favor disso. O Estado menor, a população mais participativa. Só que nesse momento, nenhum dos lados está conseguindo conversar. No bom sentido, é claro. Como já expus aqui, as contas não fecham. O município está com os veículos parados. E certo número de alunos precisa continuar seus estudos. Sim. O projeto ele é temporário. Assim como nós votamos recentemente, ainda hoje em segundo turno, também o fiscal sanitário temporário. Porque, se Deus quiser, a pandemia vai ser temporária. Não é possível. Então, assim, eu não quero aqui sair prejudicando nenhum proprietário de empresa de transporte coletivo, de transporte escolar. Muito pelo contrário. Eu estou olhando aqui o lado também dos alunos. Eu já fui estudante de ensino superior, né? Graças a Deus nunca utilizei o valor que era fornecido pelo município, até por uma questão de ética da minha parte. Mas vivia, né? A gente vivia dentro do ônibus e o pessoal reclamava. Poxa, esse mês está difícil. Tem que pagar a faculdade, pagar a alimentação, às vezes um material didático. E o transporte? É nesse sentido que a gente está aqui, pelo menos eu estou aqui sentado para legislar. Mas não tem nada a ver com iniciativa privada, infelizmente. Né? O município, ademais, aliás, o município está dando oportunidade para iniciativa privada. Essa semana passada teve 10 linhas que foram licitadas. Se Deus quiser, logo as nossas aulas vão voltar, os alunos vão voltar às salas. 10 linhas que têm participação da iniciativa privada. Né? Então, essa gratuidade de R$61 mil que o município vai arcar, né? Olhar pelo momento, é muito bem-vinda essa gratuidade. Mas nós não estamos aqui legislando de maneira infinita, e sim de maneira temporária. Eu peço a compreensão das pessoas nesse sentido. Nós não vivemos um momento normal. Nós estamos fora da normalidade. Obrigado, senhor presidente. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Sobre o projeto 034-2021? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 034-2021, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, projeto de lei número 034-2021. Projeto de lei 034-2021, primeiro turno. Como vota o vereador Antônio Francisco Eleodoro? Sim. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins? Sim. Como vota o vereador Aristeu Brolese Filho? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como vota o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa? Sim.
Como voto o vereador Joaquim Assis dos Santos? Sim. Como voto o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como voto o vereador Leandro Ribeiro Reginato? Sim. Como voto a vereadora Suelene Almeida? Sim. O projeto de lei número 034/2021 foi aprovado em primeiro turno por 9 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 016/2021. Projeto de lei número 016/2021 dispõe sobre a alteração de dominação de próprios espaço público no município de Brandão e das outras providências. A Câmara Municipal de Brandão, Estado de Minas Gerais, aprova e o prefeito municipal sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. A denominação de próprios e lagradouros públicos e suas alterações ficam sujeitas aos termos desta lei. Parágrafo 1º. Compreende-se como próprios prédios públicos e suas salas ou anexos que são destinados a prestar serviço à população, como Câmara Municipal, escola, paço municipal, quadras e campos esportivos, rodoviárias e afins. Parágrafo 2º. Compreende-se como lagradouros públicos, avenidas, estradas, parques, praças, rodovias, ruas, vielas e afins. Artigo 2º. A alteração de denominação de próprios e lagradouros públicos só pode ocorrer quando comprovado que o processo de nomeação a ser substituído percorreu os trâmites legais ou por vício gráfico. Artigo 3º. A alteração de denominação de próprios lagradouros públicos deve guardar identidade nominal com as demais situadas no mesmo prédio ou bairro. Artigo 4º. A denominação de próprios e lagradouros públicos, quando relacionada às pessoas, deve observar o histórico idôneo, relevante e respeitoso. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Câmara Municipal de Brandão, 18 de fevereiro de 2021. Antônio Marcos Martins, vereador. Justificativo. Ao projeto de lei número 016/2021. O presente projeto de lei tem como objetivo dispor requisitos da denominação de próprios e lagradouros públicos e suas alterações no âmbito do município de Brandão. Quando um determinado espaço público é nomeado, perfaz ao mesmo o caráter de identidade. Identidade é essa que nasce daquele ou daquela ou daquilo que se faz representar. A representatividade não se molda instantaneamente, de uma hora para outra. Ela pode afigurar-se na cultura, na educação, na ciência, na física, no esporte, no voluntarismo e assim por diante. A denominação não é um simples ato de dar nome, é um ato onde se aviva o concreto, a grama, o telhado, o chão. É um ato de reconhecimento, de mostrar o exemplo, de transmitir o qual importante e importa-se com o próximo. A representação. O histórico não pode simplesmente ser substituído, apagado. Cada um tem o seu espaço. Se assim fosse, não faria lógica a denominação de início. Não é incomum apresentar-se projetos de lei como objetivo de alteração de denominação. Outros sim, que se tornem diplomas vigentes, deferindo o apagão do histórico antes reconhecido. Igualmente, é primordial a redação do artigo 4º, pois é o que o público é consoante com ditames constitucionais, ética, moralidade e transparência e demais. Normas e diz. A matéria guarda o respeito à lei orgânica. Artigo 34, inciso 15º do artigo 44 é o regimento interno da Câmara Municipal. O artigo 48 do inciso 2º
é a isonomia para aqueles que deram a Boni Brandão o lugar que merece. Pelos termos apresentados, a aprovação de propositura se faz importante e possível. Câmara Municipal de Boni Brandão, 18 de fevereiro de 2021. Vereador Antônio Marcos Martins. Em discussão em primeiro turno, o projeto de lei número 016/2021. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Senhor presidente, Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. artigo 44, artigo 48 artigo 44 da nossa lei orgânica, o artigo 48 do nosso regimento, eles dão poder a qualquer, no bom sentido da palavra, vereador, apresentar proposituras, projetos de lei, né? Requerimentos, indicações, projeto de lei complementar, lei ordinária, decreto legislativo e assim por diante. O artigo 34 da nossa Constituição Municipal, né, nossa lei orgânica, melhor dizendo, inciso 15, fala que é direito do vereador observar, alterar a denominação de logradouros públicos, legislar sobre o assunto em geral. Para resumir o projeto, eu vou usar esse espaço que nós nos encontramos aqui. Quando o senhor Jorge Macuco faleceu, para mim, talvez seja um dos servidores da prefeitura mais exemplares que eu conheci. Eu trabalhava sábado, domingo, feriado, um zelo com o patrimônio público, uma paciência. Às vezes ele não tinha companheiro para poder subtrair o lixo das lixeiras, ele fazia sozinho. Então, eu não posso ficar adentrando muito, mas por que eu lembrar do senhor Jorge Borges de Paulo, Jorge Macuco? Quando ele faleceu, eu propus à Câmara Municipal na época que o nosso plenário aqui levasse o nome dele. Na minha visão, e assim fui acompanhado por todos os vereadores à época, uma justa e simples, singela homenagem perto do que foi o senhor Jorge Borges de Paulo. Mas por que eu estou trazendo isso? Quando eu falo aqui que é avivar, é dar vida, é trazer o reconhecimento à pessoa. Com todo respeito, isso poderia ocorrer até comigo mesmo. Vamos dizer assim. Amanhã falece um outro servidor de igual ou superior característica à do senhor Jorge Borges de Paulo. E aí, eu resolvo, ou outro vereador resolve, querer mudar o nome do nosso plenário. É como se a gente apagasse toda a história do senhor Jorge para colocar uma nova história aqui. Como eu falo na justificativa, cada um tem seu espaço. Cada história tem que ser respeitada. É nesse sentido. Se fosse assim, não faria a menor lógica nós nomearmos espaços públicos. Vou citar um exemplo recente, que passou por nós aqui, da denominação da nossa estrada municipal Luiz Lodi. Na época, o senhor prefeito mandou para nós, né, o senhor prefeito Silvio, para nós alterarmos a rua Afonso Pena para a rua Luiz Lodi. Quem foi Afonso Pena? Afonso Pena foi um importante político mineiro. A rua Afonso Pena existe desde 1949, a denominação dela, por lei municipal. É como se nós fôssemos apagar toda a história de Afonso Pena e colocar a importante história do senhor Luiz Lodi. Isso não é justo. E amanhã, vamos supor que isso tivesse ocorrido. E chega uma nova Câmara Municipal, composta por novos vereadores, e resolve mudar o nome do senhor Luiz Lodi. Hoje encontra-se na importante estrada municipal, Boni Brandão Munhoz. É justo a gente apagar a história daquele que tanto colaborou com o município e foi reconhecido através de uma legislação? É nesse sentido que eu quero dizer. Por respeito à história daqueles que já foram reconhecidos. E quantos outros que nós denominamos recentemente, em 2020, o portal, o centro de reciclagem, o futuro centro aqui de castração de animais, José Bueno da Silva, porque o terreno, né?
Então, cada um tem a sua história. O senhor Luiz Lodi ficou extremamente, a família do senhor Luiz Lodi ficou extremamente contente com a denominação num espaço público que não havia. Ficou muito mais contente que se nós tivéssemos substituído o Afonso Pena. Não é justo a gente apagar a história de uma pessoa para colocarmos à vista das pessoas outra história. Nós temos que colocar à vista das pessoas todas as histórias coerentes para o município, respeitosas para o município. Pensando nisso, por exemplo, eu instituí o artigo 4º. São Paulo, em 2015, 2016, 22 projetos de lei para alterar denominações de pessoas que tinham nomes ligados à ditadura militar, ao desrespeito dos direitos humanos, dos direitos civis. Por isso é importante ter um histórico de respeito, um histórico relevante. É nesse sentido. Então, eu havia comentado no começo do ano entre nós aqui sobre esse assunto. Quando chegou o projeto de lei da Estrada Municipal Luiz Lodi. Não é justo, na minha visão, não é justo nós fazermos isso. É muito injusto a gente... E mais, para encerrar, hoje, se nós perguntarmos para qualquer pessoa, onde fica a rua Afonso Pena? Todos sabem. É cultural. Se nós mudamos o nome de algo já instituído, vai também gerar gasto público. Precisa alterar placas. Vai gerar também gasto para as pessoas ali. Se caso queiram, por exemplo, ter ali dentro do cartório de registro o nome correto. Na minha visão, isso não é justo. Mas eu teci esse projeto de lei principalmente pelo respeito à história de pessoas relevantes, ao município de Bueno Brandão, pelo respeito de cada um. Por isso. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Cláudio Aparecido Borba. Boa noite a todos. Eu acho que a gente proibir por lei uma alteração é uma medida meio drástica. Por quê? É uma opinião pessoal minha. Eu moro no Jardim Estância Hidromineral. Não cabe nem para você digitar em formulários. A gente proibir por lei, a gente alterar qualquer nome, eu acho uma atitude meio drástica. Eu prefiro que venha para apreciação, que venha para discussão, Claro que, se tratando ali, a rua Afonso Pena, todo mundo sabe, quase toda a cidade mineira tem, Mas a gente proibir por lei a alteração de nomes, que às vezes erroneamente pode ter colocado lá, como aqui você especifica um erro de grafia, assim. Uhum. Mas proibir por lei, eu teria vontade que fosse alterado lá do meu bairro, onde eu moro. E isso, e tanto que eu vou levar a apreciação dos moradores de lá, se tem a mesma opinião que eu ou não. Eu acho uma atitude meio drástica a gente proibir por lei alterar o nome. Tem algumas que, claro, merecidamente, fala que merecidamente, se for denominar um espaço público, que é o histórico, idôneo, relevante e respeitoso do nome dessa pessoa, Mas as que já estão instituídas, a gente querer... Ou assim, às vezes, especifica aqui para a gente, se é a Rua 1, Rua 2 ou Rua 3, que às vezes é colocado o nome, a gente não possa alterar. Então, eu acho uma atitude meio drástica a gente proibir por lei essa alteração. Claro que deve ser discutido, deve ser levado em consideração todo esse histórico, como o vereador falou, mas eu acho que deve haver discussão sempre. E proibir por lei é uma atitude meio drástica. Me permite uma parte, por gentileza? Sim. Essa questão que Vossa Excelência levantou, por exemplo, o nome do bairro, ela é relevante, essa questão. Agora, no traçado da Rua 1, Rua 2, igual o próprio projeto de lei fala, que pode haver a mudança quando não foi instituído legalmente.
Nós não votamos, por exemplo, nenhuma Câmara que eu nenhuma legislatura, perdão, que eu conheço, votou, por exemplo, uma lei denominando tal rua como Rua 1. Isso vem muito quando acontece a abertura dos loteamentos e fica por aquilo mesmo. Antigamente, os loteamentos eles tinham aprovação por lei. Hoje eles são reconhecidos por decreto executivo. Então, essa questão, quando é reconhecido por decreto executivo, não tem força de lei. E aí, qualquer vereador pode propor que a Rua 1 chame-se Rua tal, Rua 2, Rua tal. Então, essa questão de Rua 1, Rua 2, ela não se encontra no escopo legal. E isso o projeto de lei 016 trata. Por erro de grafia ou quando teve vício formal. Nesse caso, é um vício formal. Ele não teve o caminho legislativo, o caminho de lei. É nesse sentido. Eu vejo importante essa questão, só que eu vejo, eu presenciei algumas tentativas aqui, essa da Rua Afonso Pena, por exemplo, a Rua Francisco Inácio, sem fundamento legal de alteração. Né? Se Vossa Excelência quiser apreciar, colocar uma emenda, ou se vocês quiserem pedir a retirada do projeto para fazer uma emenda, para tornar um pouco mais flexível, vocês podem. Está à disposição de qualquer vereador fazer. O que eu quis aqui, o intuito é, além de respeitar o nome das pessoas, a cultura das pessoas, é também inibir o uso político dessa medida. Infelizmente, eu não gostaria de chegar nesse ponto, mas é o que eu já presenciei algumas vezes. O nome das pessoas não podem ser usados, politicamente. Não é o nosso caminho. Por N tentativas. Como Vossa Excelência falou, você tem razão. Por exemplo, eu me lembro do Jardim dos Pássaros. Lá era loteamento de Estância Vieira. Fizeram um apanhado de assinaturas e mudaram por lei. Por quê? Infelizmente, eles não estavam contentes, mas não com o nome. Mas por todo o histórico daquele local que nunca foi dada a relevância que aqueles moradores merecem. Então, nesse sentido, pode caber uma emenda ao projeto. O senhor não deixa de ter a sua razão. Mas o uso aqui foi pelo respeito cultural e pelo também o não uso político da medida. Obrigado. Só complementando. Então, como se diz, foi proposto, né, a alteração da Rua Afonso Pena, veio para plenário. Aí, em plenário, foi exposto, né, sobre o histórico, foi explanado sobre quem foi aquela pessoa. Então, é saudável, né, essa discussão. Agora, se couber, né, se Vossa Excelência, né, imaginar que possa ser melhorado, sim. Eu só acho que proibir é uma atitude meio drástica, porque eu considero muito mais saudável uma discussão, opinião de mais pessoas, né? E como foi feito aqui há algum tempo atrás, o plebiscito para a mudança, a alteração do nome da cidade. Então, em questões políticas, se foi aprovado ou não, mas foi por questões políticas que foi aprovado ou não. Muita gente que não aprovou por questão política não gostava do nome Bueno Brandão, que eu sei, na época eu acompanhei. Então, só a opinião pessoal minha é só acho a situação meio drástica se proibir a alteração de um nome. Eu vou fazer uso da palavra, baseado no que o vereador Cláudio e Vossa Excelência, sim, como propositor da emenda. Sim. Só para a explicação, como o vereador Cláudio colocou. Eu tenho aqui na cidade uma rua com o nome de uma cidade. E provavelmente, se eu quiser lá na frente, junto com a Câmara e os nobres pares, colocar o nome de uma pessoa que ajudou muito o Bueno Brandão, já falecido, eu poderia, nesse caso? Nesse caso não. Né? Posso responder? Sim, Vossa Excelência. Se esse nome estiver instituído em lei, nesse caso não. Agora, se ela não tiver o caminho formal, pode. Então, se Vossa Excelência e o plenário concordar, eu queria
fazer um estudo até melhor, juntamente Sim. com todos, exaurir todos os ângulos que esse projeto precisa. Ele é bom, o projeto, e até com emenda, ou por uma semana, vereador Marcos. Vossa Excelência... De minha parte, vocês podem pedir o sobrestamento dele, a prorrogação sem Então, problema. eu peço a retirada para melhor estudo, perante só a segunda, e na segunda-feira já retorna. O vereador entendeu de minha parte. Sim, não, eu concordo. Inclusive, o nobre vereador exaurir com o vereador Marcos, eu também quero falar com eles, aprofundar mais as coisas, para a gente poder votar ele na segunda-feira. Pode ser? Por mim, está de bom tamanho. O plenário concorda? Sim. Só Então, uma parte. com a palavra, Fazer vereador uso da Celene. palavra? Fazer uso da palavra. Sim. Isso. A respeito desse projeto. Por exemplo, vereador Antônio Marcos. Sim. Lá nós temos ruas em Boni Brandão, assim, rua São Paulo, Goiás, certo? Sim. Por exemplo, não tem nada a ver com o Brandão, tô certo? Poderiam ser mudadas, então? Se elas não tiverem, Uma história. se eles não tiverem reconhecido em lei, se essas denominações não estiverem reconhecidas em lei, podem ser alteradas. Podem ser alteradas. O que eu trago à luz é que nós vamos sempre ter espaços para denominações. E então, essa questão de alterar o que já está consolidado, não vejo com bons olhos. Não vejo com bons olhos. Sim. Eu vou citar um exemplo. Vossa Excelência puxou o Jardim Campo Místico. Lá tem uma consonância de nomes. Vou citar um exemplo. Rua Maranhão, Rua São Paulo, Rua Pará, Rua Rio de Janeiro, Minas Gerais, Minas Gerais, Rio de Janeiro, né? Não é Santa isso? Catarina. Pará, Mato Grosso. Temos. Então, ou seja, o projeto de execução do loteamento foi bem executado, inclusive a denominação. Ou seja, lá nós conseguimos identificar que todo aquele ponto trata-se de rua com nome de Estado. estados. O centro de Belo Horizonte tem essa característica, Sim. nomes de estados. Sim. É nesse sentido, então, vamos dizer, com todo respeito, você pode ser o nome de quem for, não tem problema. Nós vamos tirar a Rua Goiás e colocar o nome de uma pessoa dentro, Também não fica, né? já causou dissonância. Então, acho que a matéria é importante, deve ser discutida, como vossas excelências propuseram, né, para a gente encontrar talvez uma saída, deixar mais equilibrado, menos restrito, mas nesse sentido ela é importante. Ela é importante. Eu vou citar um exemplo do Parque Renascença. O Parque Renascença, ele tem, desculpa, né, bairro, né? Sim. Ele tem um viés com o nome de pessoas. E em determinadas ruas, colocaram datas festivas, datas comemorativas, como Rua 15 de Novembro. 7 de setembro. 7 de setembro. Ou seja, não acompanhou uma diretriz. Sim. Sim. Então, é nesse Vereador Marcos, vereador Celene, só para relembrar os nomes dos estados, vereador Marcos, eu já trabalhava na prefeitura nessa época. O prefeito teve uma grande dificuldade quando foi feito o bairro, todo mundo queria pôr o nome do pai e da mãe. Aí surgiu a ideia de colocar o nome do estado, de estado do Brasil, para não ferir, para não deixar alguém magoado, porque eram poucas ruas para muita solicitação de nomes, né? Lá naquela época lá. Mas, só para finalizar, eu queria convidar todo mundo para a gente tirar um dia aqui, para a gente exaurir, junto com o vereador Marcos, com o nosso departamento jurídico, né, as possibilidades de emenda ou não, né, e também de até melhorar, no caso, que o vereador Cláudio, né, colocou aqui. Né, e se os outros vereadores também quiserem fazer a colocação, então, durante a semana, a gente faz a convocação aqui, porque o voto aqui na hora, aqui, ele fica até difícil, né, não por política, você queira ficar fazendo politicagem ou política em cima de nome, né? Como o vereador Marco falou lá, a rua Afonso Pena, na época foi colocada como um possível
uma possível rua, saiu o Afonso Pena e saiu o senhor Luiz Lodi. Mas os moradores não concordaram. Entendeu? Os moradores não concordaram. Então, foi aí a saída, a colocação do nome do nosso querido Luiz Lodi na estrada de Bueno Brandão, Munhoz, na pista lá. Né? Então, é uma saída. Né? Então, como essa saída foi feita, temos outra saída também. Me permite quantas vias públicas rurais, quantas, sem denominação? Nós pegamos, por exemplo, a estrada primária Bueno Brandão, Monte Sião, Bueno Brandão, Bom Repouso. Essa estrada para Gabirova, essa estrada ou para os Nunes, ou para o Sertãozinho, para os Fidências, nenhuma delas tem denominação. Né? Sim. Também nesse sentido. Né? Um exemplo, só para encerrar de minha parte, né? Com todo o respeito. A rua Joaquim Murtinho. A rua Joaquim Murtinho, ela tinha nome quase junto com a rua Afonso Pena, se não foi na mesma legislação denominada. E mudaram para a rua Vereador Túlio Putini. Nós apagamos, hoje ninguém sabe onde era a rua Joaquim Murtinho. A história do Joaquim Murtinho ficou esquecida. É nesse sentido que eu digo. É um exemplo, na hora que me veio na cabeça, que eu lembrei da alteração da época. Obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos. Informo aos senhores vereadores que, tendo em vista o disposto do artigo 234 do Regimento Interno, o projeto de lei complementar número 010/2021 e o projeto de lei número 018/2021, ora aprovado em segundo turno, serão apreciados também em redação final nesta mesma reunião. Estão suspensos o trabalho por 10 minutos, a fim de que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresente os devidos pareceres de redação final dos referidos projetos. Os senhores vereadores dispensam os 10 minutos? Sim. Sim. Reabertos os trabalhos, solicito ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação a gentileza de apresentar o parecer de redação final ao projeto de lei complementar número 018/2021. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei complementar número 018/2021. Senhores vereadores, dispensa a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 018/2021. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto, sobre este parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 018/2021, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 018/2021. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.